Isso, maravilha. Pastor Rafael Rocha, seja bem-vindo em nome de Jesus, fique à vontade, Deus abençoe sua vida, seu legado, sua família, em nome de Jesus. Maravilha. Isso, produção, muito grato aí já com o contato, pastor Rafael Rocha também. Temos também um contato do apóstolo Elton Guimarães, amém? Inclusive, produção, você pode tirar o apóstolo Elton Guimarães e pôr pastor Rafael Rocha, por gentileza. Maravilha. Inclusive, eu vou pedir para ele passar agora, vai falar ao vivo, o contato, aí você já digita para botar na tarja, pode ser, produção? Maravilha. Pastor Rafael Rocha vai deixar disponível para você o seu contato, haja vista que ele reside em Bragança, mas ele vai estar se disponibilizando, vindo para Belém, para realizar o simpósio. Atenção instituições, atenção amigos, pastores, parceiros, líderes de liderança eclesiástica, pode entrar em contato conosco ou diretamente já com o pastor Rafael Rocha. 919, pastor, pode falar para a produção que ela vai botar agora. 91 do estado do Pará, 98078-5919. 8078-5919. 5919. Ok, produção? Maravilha. Então, fomos aqui falando sobre fazer a divulgação, de trazer a pessoa do pastor Rafael Rocha. E eu vou trazer para vocês de uma forma bem breve o seu dossiê, o seu currículo, para você ter uma dimensão, a noção de quem nós estamos falando, com quem nós vamos estar tratando. Isso, maravilha. Só dissertar aqui de forma breve, pastor Mário Rafael Campelo da Rocha, ele possui graduação em teologia, com bacharel pelo Centro Universitário Internacional, a Uninter, possui também pós-graduação em lato sensu, em docência do ensino religioso, também pela Uninter, especialização de lato sensu em metodologia do ensino da língua portuguesa e estrangeira pela Uninter, possui um curso de extensão em hebraico instrumental pelo Centro Universitário da Uninter, possui também um curso de extensão em grego instrumental pelo Centro Universal Internacional da Uninter e também possui especialização livre em grego e bíblico Koiné pelo IBETEL, que é o Instituto Bíblico Teológico Elohim, e possui também curso superior livre em hebraico bíblico pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Tem experiência como professor na área de teologia linguista, com ênfase em hebraico bíblico, clássico, grego bíblico, koiné, exegese, hermenêutica, e atuou também como professor pelo Instituto de Ciências Teológicas Humanas e atualmente atua como professor no IBGEV, Instituto Bíblico Graça e Verdade, e também atuando como professor pelo Nacional Instituto Teológico Doxa. É o texto informado pelo autor, não é isso, Rocha? Seja bem-vindo mais uma vez, em nome de Jesus. O senhor até pode fazer já umas considerações para o nosso telespectador. O contato está disponível, você pode salvar, agendar. Pastor, gostaria de trazer o pastor Rafael Rocha, é possível? É possível. Pastor Rafael Rocha, fique à vontade para interagir. Graça e paz a todos, Laila Tove, boa noite e, obviamente, Shalom Anashim, ou seja, olá a todos aqueles que estão nos assistindo hoje pela Rede TV. Para mim é um motivo de satisfação, motivo de alegria muito grande poder estar aqui a convite da produção desse programa e a convite do apresentador, nosso amigo pastor Luiz Couto, que está conosco hoje aqui. É uma alegria poder compartilhar mais um pouco do conhecimento que pode agregar valor e saúde espiritual à sua vida. E a gente, obviamente, está aqui para poder discorrer um pouco sobre a relevância do estudo do hebraico e do grego para o estudo sério, técnico e acadêmico das Escrituras. Maravilha. Produção, pode deixar o contato, tanto do pastor Rafael Rocha, pastor Luiz Couto, por gentileza, no rodapé. Isso, maravilha. Aí, enquanto você prepara, deixa do pastor Rafael Rocha e no cantinho já o canal YouTube. Glória a Deus. Atenção, você que está nos assistindo agora, você pode estar fazendo a inscrição no seu smartphone, no seu celular, na sua Smart TV, para você assistir a qualquer hora, a qualquer momento, e você vai entrar em contato, pastor Rafael Rocha. Gostaria de fazer um simpósio aqui na minha igreja, eu vou bater nessa tecla aí, nos procure, em nome de Jesus, vai ser bênção de Deus. Nós separamos aqui algumas perguntas já, pastor Rafael Rocha, para interagir com ele, e falar também sobre o pastor Rafael Rocha, está disponível a sua agenda, não é verdade, pastor? Para pregação. Isso, pregações, conferências, simpósios, seminários, congressos e também para transitar dentro dessa perspectiva do ensino bíblico, teológico e acadêmico. Sim, senhor. Inclusive, o senhor já pode passar a questão do curso que o senhor tem a EAD,
para os nossos telespectadores e internautas que estão nos Sim, assistindo? eu estou oferecendo um curso de hebraico a nível de especialização livre de 1 ano. Você vai estudar 1 ano comigo só hebraico, desde a alfabetização até o nível mais avançado do hebraico pelo Instituto Bíblico IBGEV. É um instituto bíblico de forma EAD, digital, online, pela plataforma digital. No entanto, você estará comigo ao vivo. Maravilha. Não são aulas gravadas, até porque a dificuldade de se aprender com aulas gravadas é que o aluno tem muitas dúvidas. Essas dúvidas não podem ser sanadas com vídeos gravados. Então você tem que ter ali um professor ao vivo para poder ensinar e poder responder para você todas as suas indagações, questionamentos, dúvidas em tempo real. Então esse é o nível de especialização de hebraico, especialização também de grego estamos oferecendo e por um preço maravilhoso. Você entra em contato conosco pelo DDD 91 do Pará 980785919 e a gente vai poder ensinar você, transmitir você o conhecimento para que você se torne um erudito das Escrituras. O verdadeiro erudito do campo teológico são aqueles que dominam as 3 línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico e o grego koiné do Novo Testamento. Se você não tiver conhecimento desses 3 idiomas, você não pode ser considerado um erudito bíblico. Então, quero trazer todos ao nível da erudição das Escrituras e, obviamente, se você perder a sua vida de piedade e espiritualidade. Maravilha, maravilha. Olha só, vamos iniciar com essa pergunta e eu peço já para o senhor ficar à vontade para dissertar nossos telespectadores e os internautas. Começando, quem foi Elohim que criou todas as coisas, pastor? Está em Gênesis 1. Sim, senhor. Bom, essa pergunta, ela é uma pergunta profundamente inteligente, uma pergunta profundamente relevante, porque a palavra Elohim, esse substantivo comum masculino, plural, ele que tem terminação em Hirik e Yud, Men, esse termo Elohim, ele pode ser aplicado aos homens, pode ser aplicado aos anjos, pode ser aplicado a deuses pagãos cananeus e pode ser aplicado ao Deus de Israel. Então, quando o pastor Luiz Couto perguntou quem é o Elohim que criou os céus e a terra de Gênesis 1:1, a pergunta foi profundamente inteligente, porque não é um nome monádico de Deus, é um nome comum a qualquer outra criatura que esteja transitando a narrativa do texto bíblico. Então, por exemplo, quem seria esse Elohim? Nós temos o texto hebraico que diz Bereshit barach Elohim et hashamai ve'et haaretz. Bereshit barach Elohim et hashamai ve'et haaretz. Essa expressão Elohim, ele já traz uma ideia de que se trata do Deus Criador, porque no processo de concordância verbal, juntamente com o substantivo Elohim, nós temos o verbo bara, que é o verbo do tronco caulo perfeito, e que esse verbo, ele obviamente está no singular. Então, no princípio criou Deus. Se o verbo estivesse no plural, nós obviamente poderíamos dizer que no processo de concordância verbal e nominal, esse verbo no plural deveria concordar com o substantivo que estaria no plural. No entanto, o verbo está no singular. Não é, no princípio criaram os deuses, né? Porque muitas pessoas têm essa interpretação. Essa interpretação de os deuses. No princípio criaram os deuses. Esse criaram é uma inferência, é uma irresponsabilidade teológica, linguística, exegética de Gênesis 1:1. Então, muitos fazem um processo de forçação de barra, pastor Luiz Couto. Forçar o texto. Forçar o texto, porque é o seguinte, já tem aquele pressuposto, aquela pré-ideia do trinitarianismo, são trinitários, que quer colocar uma trindade em Gênesis 1:1. Será que é isso que Moisés tinha em mente quando escreveu o texto hebraico de Gênesis 1:1? Então, a exegese é a habilidade de fazer você entender o que de fato o autor original queria transmitir para os seus leitores originais. E eu acabo apresentando a você e digo a você, Moisés não tinha nenhum tipo de viés trinitário em mente quando escreveu Gênesis 1:1. Até porque o viés de Moisés é o viés de Deuteronômio 6:4. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, isso é o que tinha em mente Moisés. Agora, além do verbo no singular,
apresentar a possibilidade do substantivo Elohim, Elohim, né? Porque o men, ele tem esse tipo de pronúncia, Elohim. Então, quando você tem esse substantivo, esse verbo no singular com substantivo, já traz a designação de que, de fato, estamos tratando do Deus único, do Deus singular. Agora, E tem a pronúncia também, a questão de enfatizar, né? Essa ênfase que o senhor fala, né? porque não é Elohim, é Elohim. Elohim. Esse men, ele tem essa questão Sim. na pronúncia, né? Eu mesmo pronunciava errado, falava Elohim. Elohim, né? Elohim, né? Que Sim. tem essa questão no final. Então, só que tem uma coisa interessante. Nós temos duas narrativas do Deus Criador. Gênesis 1:1, nós temos a primeira narrativa e nós temos a segunda narrativa, que é a narrativa de Gênesis 2:4. Os estudiosos são unânimes em dizer que o hebraico de Gênesis 2, ele é muito mais antigo do que o hebraico de Gênesis 1. No entanto, o grande hebraísta Bruce Walter, quando de fato ele escreveu uma obra chamada Teologia do Antigo Testamento, que nada mais é do que uma abordagem exegética, canônica e temática, ele descreve que de fato o Gênesis 1 traz uma narrativa e uma visão panorâmica da criação de todas as coisas. Já em Gênesis 2, a partir do verso 4 em diante, traz uma narrativa mais detalhada. Por exemplo, o que é que diz lá, pastor Luiz Couto, Gênesis 1? Bereshit barach Elohim ve'et haaretz, né? Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não detalha muito como de fato isso é feito. Aí, quando você vai para Gênesis 2:4, você já percebe que parece trazer uma narrativa da primeira Toledote, né, que é a primeira narrativa da origem da criação dos céus e da terra. Já diz uma coisa seguinte, interessante em Gênesis 2:4. Eler Toledote Hashamai Veharetz Beribaran Beyon Nasot Adonai Elohim Eretz Veshamai. Esta é a origem, ou seja, a gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o tetagrama Elohim, olha aqui, Sim. esse tetagrama, que é o Yud, Rei, Vav, Rei, ele é um substantivo, tá? Que deu a designação do nome próprio monádico de Deus. O tetagrama não é como a palavra Elohim aplicado a homens, a anjos, a deuses pagãos. O tetagrama é o nome único, exclusivo, somente apropriado a Deus. Então, A Deus. Gênesis 2:4 diz quem era aquele Elohim de Gênesis 1:1. Sim, senhor. Tá? O Gênesis 2:4 diz que era Adonai Elohim, porque o tetagrama, ele não é pronunciado. Inclusive há uma celeuma na academia sobre a verdadeira pronúncia do tetagrama. Uns traduzem como Yervá, Yehová, e alguns pegam as vogais da palavra Adonai e acabam dizendo que as vogais que se encontram ali, de fato, era a pronúncia do nome do tetagrama. Isso é discutível. A academia... Abre-se um debate, né? Haja um debate em torno do tetagrama, um Sim, debate senhor. profundamente exaustivo. A academia chama de Yahweh ou Yahvé. Sim, É o nome Yahweh. mais comum na academia mundial, tá? Sim. Então, o interessante é que Gênesis 2:4 já coloca aí quem foi o Elohim de Gênesis 1. É o Adonai Elohim. E a nível de elucidação, não é Yahweh, né? No original, né? Seria o mais apropriado. O Elohim, Shevá, com as consoantes do Shevá, Roland, Kamatz, seria Yehová. Jeová, né? Mas só que no texto massorético muda muito, porque às vezes tem só o Shevá, Roland, Kamatz, com tetagrama, e às vezes tem só o Shevá e o Kamatz, Sim. e fica Yervá. Yehová. Então é como se houvesse um trocadilho de vogais, né, que os massoretas fizeram para que de fato não houvesse certeza acerca da pronúncia do tetagrama, para que se cumprisse inclusive um dos mandamentos da lei, que é que não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E esse nome obviamente não pode ser pronunciado de qualquer forma, inclusive por nações gentílicas fora do território do povo judeu. Atenção, nossos telespectadores, atenção, internautas, você observa com a participação do nosso pastor Rafael Rocha a importância de você aprender os originais, a importância de você procurá-lo e dizer, pastor, eu desejo fazer aula à distância, como já foi citado aqui, preciso fazer um simpósio aqui na minha igreja. Atenção, pastores, líderes eclesiásticos. Isso. A2, produção, por gentileza? Tá ok. Então você pode entrar em contato conosco e falar, olha, eu tenho necessidade de aprender, eu quero fazer a inscrição, e você vai ter todas as ferramentas necessárias através do pastor Rafael Rocha,
o seu Instagram vai estar disponível, a questão de como você vai fazer a inscrição, tudo você vai tirar essa dúvida e você vai ver a observação de esclarecimento, de elucidação. Nós vínhamos tratando no carro a caminho da emissora, falando sobre a diferença de comentários e a diferença de aprender os originais, não é isso, apóstolo? É porque, deixa eu falar para você, aqueles que ainda... E eu já quero partir para a segunda, só sintetizar. Isso, é muito interessante essa pergunta. Tá? Muitos ainda estão na basicalidade de ler somente comentários bíblicos. Esses comentários, obviamente, foram feitos por eruditos que eram exegetas da área do hebraico, aramaico e grego, fizeram um exame linguístico, gramatical, sintático e exegético sobre aquele texto, chegaram à conclusão e comentaram o texto. Então, todos os comentários que você acaba lendo são opiniões de eruditos acerca das conclusões que eles chegaram justamente sobre os textos originais. Só que você, ao participar de um curso comigo, você se torna diretamente o comentarista do texto. Você analisa o texto hebraico, o texto aramaico, o texto grego, e você, de uma certa forma, vai fazer as suas análises, os seus exames periciosos da arte da exegese para chegar às suas próprias conclusões, se tornando assim um erudito e sendo, de certa forma, um comentarista. Então, hoje, o pastor, agora eu mostrei aqui para o pastor Luiz Couto, eu conheço e tenho um relacionamento e amizade profunda com os maiores professores acadêmicos de teologia do Brasil. E é interessante que muitos deles entram em contato comigo para pedir a minha opinião acerca do exame de um texto hebraico, do exame de um texto grego. Então, quando ele permite que a minha opinião seja dada, ele quer ouvir o meu comentário exegético sobre aquele texto. Então, de uma certa forma, eu me tornei um comentarista do texto bíblico e não meramente um recitador de comentários de notas de rodapé de Bíblia de estudo, que é o que acontece ainda na basicalidade do estudo teológico, que infelizmente muitos ainda estão vivenciando. Então, eu quero trazer você para um nível maior, onde de fato você possa ser um erudito verdadeiro e um verdadeiro acadêmico das Escrituras. Maravilha. Eu posso agora partir na segunda pergunta, produção? Falando sobre Gênesis capítulo 3, certo. Que inclusive vai ser até uma certa debate dentro do nível acadêmico, e também para quebrar as heresias dos púlpitos nas igrejas espalhadas. Sobre Gênesis capítulo 3, falando sobre a serpente de Gênesis 3, realmente é um querubim? Interessante a sua pergunta, voltando ainda àquela questão que a gente estava falando sobre a forma com que o hebraísta Bruce Walter, na sua obra Teologia do Antigo Testamento, uma abordagem exegética, canônica e temática, fala do texto hebraico. Ele descreve que o texto de Gênesis 2, ele é um texto mais pericioso na transmissão de detalhes do que o texto de Gênesis 1. Vou lhe dar um exemplo para a gente entrar em Gênesis 3. Você pega Gênesis 1, 26, o que é que diz lá? Vayomer Elohim naaser Adam betzal menu kidemu tenmu. Ou seja, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vayomer Elohim, e disse Deus, naaser Adam, façamos o homem, betzal menu, conforme a nossa imagem, kidemu tenmu, conforme a nossa semelhança. Só que de fato aqui em Gênesis 1, 26 não detalha a forma como o homem foi feito. Somente em Gênesis 2, a partir do verso 7, é detalhado a forma como o homem é criado. Vai dizer Adonai Elohim et Adam afar mi hadamar vai pav beapav nishma raim vai erri hadan lenefesh raya. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é que acontece? Nós percebemos que o Gênesis 2:7 detalha a forma como o homem de fato é feito. E Gênesis 1:26 não traz esse detalhe. Só diz a origem que daria início à formação do homem, né? Sim. De onde o homem teria ali o seu modelo, por assim dizer, que inclusive tem a palavra de Selene, que é a imagem de Deus. Agora, a questão de Gênesis 3, ela é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas acham que é uma cobrinha da natureza, Isso, essa é a questão. Incorporada por um espírito de um querubim, tá? Deixa eu dizer uma coisa bem séria aqui para todos aqueles que estão me assistindo. Eu tenho aqui, Sim, senhor. tenho aqui uma questão interessante, que é
O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, produzido também pelo hebraísta Bruce Walter, na página, se não me engano, 952, ele disse que há uma celeuma na academia, se de fato era uma cobra da natureza que recebeu a incorporação de um espírito angelical, que alguém traz a designação de querubim. Ele disse, se de fato isso é proposto pela grande parte da academia, então nós temos um texto mítico. Então Gênesis 3 não pode ser literal. Então nós estamos tratando ali com um texto de interpretação alegórica, uma figura de linguagem, até metáforas, mas não pode ser encarado como texto literal. Mas existe uma outra parte da academia, que é aquela que eu faço parte. Eu acredito na literalidade de Gênesis 3:1. E na literalidade de Gênesis 3:1, ali não é uma cobrinha da natureza incorporada por um espírito de um querubim. Ali é um serafim caído. E eu vou explicar no hebraico por que Gênesis 3, a serpente de Gênesis 3, quer dizer, talvez você que está me assistindo agora diz assim, rapaz, esse professor está trazendo algo que eu talvez nunca ouvi na vida. Ele está desconstruindo com esse negócio de original, a Bíblia que a gente conhece, e as pessoas já estão acostumadas, né, ter aquele pressuposto, e aí fica assustado com o novo. O novo assusta. É verdade. Né? O novo assusta. Só quero que a nossa produção confirme, já está o quê? O cartaz do pastor Rafael Rocha? Me confirma aqui no retorno, já. Então, eu quero pedir nesse momento só uma pausa, pastor Rafael Rocha, e postar na tela agora o cartaz, pastor Rafael Rocha. Eu quero bater nessa tecla e fazer um convite para você que está nos assistindo. Isso. Haja vista que nós temos, aí, pode encher a tela toda, tá, produção? Em nome de Jesus. Haja vista que nós temos ainda 15 minutos, pastor, para a gente estar dissertando, né? Certo. Glória a Deus. Tivemos um pequeno contratempo hoje nos bastidores, mas não se preocupe, porque eu quero fazer algo que o pastor Rafael Rocha vai concordar. Eu quero trazer o senhor aqui com a participação já dos nossos telespectadores internautas, para tirar ao vivo, né, uma dúvida. Olha só, o contato, pastor Rafael Rocha, está disponível para pregação, conferência, ensino, simpósio, palestra, seminário e congresso. E enquanto você nos ouve, está o contato bem baixo, no rodapé, bate uma foto da sua tela ou do seu notebook, bate uma foto para enviar para amigos, líderes, pastores, aí ó, é o 91-DDD, região norte aqui do Pará, 980-785-919, é o contato do nosso pastor Rafael Rocha. Pastor, enquanto eu estou falando, o senhor pode também trazer mais uma vez o seu endereço do curso online, EAD. Em nome de Jesus. Você tem que entrar em contato comigo pelo DDD 91 do estado do Pará, 980785919, e você estará se inscrevendo e se matriculando pelo Instituto Bíblico Digital IBGEV de forma EAD, mas presencialmente comigo, ao vivo, mesmo que seja em forma digital. Isso, pode trazer para nós, produção, por gentileza. Outro detalhe, você pode entrar em contato com o seu amigo pastor Luiz Couto. Pastor, o senhor pode fazer a ponte, trazer ele aqui, fazer um simpósio, com certeza. Pode deixar no estúdio agora conosco, tá bom? Obrigado, produção. Vamos fazer essa ponte, vamos fazer esse link de levar conhecimento, graça, através da língua dos idiomáticos grego e hebraico, não é verdade, pastor? E a pessoa entender uma visão acadêmica. Não é querer desconstruir o seu conhecimento, nem querer confrontar. É trazer o original, é trazer a elucidação, não é isso? Porque, deixa eu explicar uma coisa para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Existe uma diferença muito grande entre o teólogo e o exegeta. A produção pode tirar o contato do apóstolo Elton Guimarães, por gentileza. Existe uma grande diferença entre o teólogo e o exegeta. Geralmente, a maioria dos teólogos, eles fazem de fato uma teologia sem as bases e o fundamento da exegese. Sim, senhor. Que na verdade a exegese era o que deveria originar toda a elaboração teológica, mas isso não tem sido feito. Então você percebe que de fato a exegese, que é o estudo técnico, acadêmico, científico, pericioso das línguas originais, vai dar a você um embasamento maior para fazer uma nova teologia, ou uma teologia que corrobore aquela que obviamente você até já conheça e até já esteja defendendo. Então é uma coisa que você fica assustado. Meu Deus, olha, o texto original me levou para outra direção. Isso é maravilhoso. É você continuar crescendo e evoluindo no conhecimento de Deus. Voltando em Gênesis 3:1, sim, senhor. Nós temos aqui o hebraico, né, que diz: ou seja, mas o serpente, olha o que é gramática. Primeiro, existem grandes eruditos do mundo acadêmico que não tem no hebraico
análise conclusiva de que esse substantivo, Nahash, ele é um substantivo feminino. Ele, de fato, ele é um substantivo masculino. Então, deveria ser o serpente. Nós temos Ve-ha-Nahash, a conjunção, mais o artigo Ra, mais o substantivo Nahash. Ve-ha-Nahash Hayah. Ou seja, ele era. Nós temos nesse verbo Hayah, ele era, nós temos esse verbo na terceira, do pronome da terceira pessoa do masculino singular. Ele era. E o serpente, ele era. Só que isso, traduzindo do hebraico para o português, fica muito complicado. Com certeza. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, vou apresentar aqui alguns textos que, de fato, eu tenho aqui, que apresenta inclusive apresenta aqui, por exemplo, Isaías 27:1, diz assim, eu vou ler logo na língua portuguesa. Naquele dia o Senhor castigará a sua dura espada, grande e forte, o dragão, vírgula, serpente veloz. Só que no hebraico não está assim. No hebraico está Leviatã Nahash, ou seja, o dragão serpente. Amém. Obrigado. O dragão serpente veloz e o dragão serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então no hebraico está o dragão serpente. Eu dragão serpente. Não é o dragão, vírgula, serpente veloz. Não, é direto, né? É direto. Leviatã Nahash. É o dragão serpente. Meu Deus. É interessante isso. Agora, só para você ter uma ideia, que tanto Leviatã como Nahash são palavras sinônimas e correlatas, que estão aqui, como eu coloquei no texto de Isaías 27:1. Vou colocar aqui um outro texto. Você pega aí a tradução que você tem em casa, na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a ARA. Você lendo Jó 26:13, diz assim: pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Sabe que palavra é essa que está no hebraico no lugar de dragão, que foi traduzido pela Almeida Revista Atualizada? Nahash. Eles traduziram Nahash como dragão, porque o dragão no português já é um substantivo masculino. Então, uma tradução possível do hebraico para o português é de fato: e o dragão era o mais astuto em descobrir a nudez, mais do que todos os seres vivos indomáveis. Maravilha. Tá? Foi traduzido como animais selváticos, mas são seres vivos indomáveis. E a gente poderia falar um pouco sobre o Hayat, Hassader. Inclusive, eu quero mandar um recado aqui, produção, por gentileza, pode postar lá no cantinho da tela o canal YouTube, mandar um recado para meus amigos pastores em Barcelona e Madrid, agora na Espanha. Pastor Luiz Couto, eu quero trazer para cá o simpósio, ou então quero fazer EAD aqui, é possível? É possível, e a aula é praticamente ao vivo, não é isso? Ao vivo, comigo, ao vivo. Atenção Barcelona, atenção Madrid, entre em contato com o seu amigo, em nome de Jesus. Pode estudar comigo, pastor Luiz Couto, pela tela de um celular ou pela tela de um computador, ao vivo comigo. Isso, quando eu me reporto lá em Madrid agora, em Espanha, nós temos, além de paraenses, nós temos cariocas, além dos espanhóis lá, que estão congregando na Igreja Batista, os pentecostais renovados lá. Pode entrar em contato conosco e fazer a aula à distância, ou levar o pastor Rafael Rocha também para ministrar na igreja. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Gostaria de fazer, o senhor me permite fazer uma pergunta ou o senhor vai concluir? Não, pode, já foi concluído aqui. Amém. A quarta pergunta é sobre a TNM, que é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Está correta em traduzir um Deus minúsculo em João capítulo 1, versículo 1? Olha, interessante essa sua pergunta, porque eles têm um problema muito sério em não conhecer os aspectos gramaticais e não fazer uma análise sobre essa oração de João capítulo 1, versículo 1. O grego de João 1 diz assim: Enarren rologos, kai rologos em proston theon, kai theos em rologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos aqui uma preposição proclítica, que é en, junto com o substantivo arre, e nós temos aqui enarre, no princípio, fazendo aqui uma função substantivo de advérbio de tempo, dentro do aspecto da dinâmica da sintaxe. Enarre rologos, nós temos em rologos, nós temos aqui o verbo, uma construção secundária do verbo primário eimi. Nós temos o artigo ro, que define que o substantivo logos é um substantivo de segunda declinação com vogal temática ômicron e com desinência sigma. Enarren rologos, vírgula,
Kai rologos em proston theon. Então, Kai nós temos e, rologos, o verbo, em proston theon, nós temos aqui o que seria um acusativo de relacionamento, e o verbo estava com Deus, um acusativo de relacionamento, Kai theos em rologos, ou seja, e o logos era Deus. Esse era Deus, por que que o logos era theos? Porque o theos, embora seja também um substantivo nominativo singular masculino de segunda declinação, com vogal temática ômicro e também desinência sigma, ele está fazendo uma função sintática de predicativo do sujeito. Ele está qualificando o sujeito da oração. O sujeito aqui é o logos. Então, obviamente, nós temos aqui o logos como sujeito da oração, e a qualidade desse logos é que ele era divino, que ele era Deus. Sim, senhor. E perguntando agora, é uma pergunta pertinente, na verdade, né? Qual seria a melhor tradução para Apocalipse, capítulo 3, versículo 10? Seria da hora da aprovação ou na hora da aprovação? Bom, a melhor tradução que a gente pode ter sobre Apocalipse 3, O senhor pode ficar em torno de dissertar em 7 ou 8 minutos. certo, tá vendo como é o tempo pouquinho, É. para a gente poder discorrer sobre tanta coisa profundamente acadêmica? Mas observe um detalhe, isso aqui eu vou colocar aqui a primeira vez, de muitas vezes nós vamos trazer o pastor Rafael Rocha, inclusive, quero trazer em um outro momento, outra oportunidade já para uma extensão maior do tempo. Certo, certo. Vamos lá, vou ser rápido e objetivo. Nós temos o texto grego de Apocalipse 3:10, Roti eteres aston logontes rupomnis mu, kago seteres teresu ectes horas tu perasmu, tes melosis, erquestai epteis oikumenes rolis, perasai tus catuicuntas eptes geis. Ou seja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A questão toda é o verbo teresso, que é o verbo secundário do verbo primário terel, que é um verbo estativo, que anula toda a moção e o movimento da preposição ek. Então não é, o verbo teresso não é te arrebatarei, te tirarei, te removerei, não, é te guardarei, te manterei, te preservarei na hora. Por que que na hora? Porque como o verbo terel é estativo e anula a moção da preposição ek, a preposição ek, contraída com o artigo teis, dá para fazer a contração da preposição com o artigo e ficar na. E eu tenho muitas traduções, como a tradução do próprio, a tradução da Bíblia O Peregrino, do Dr. Luiz Alonso Schockel, que traduziu: eu te guardarei na hora, te preservarei, te manterei, te protegerei na hora da provação. Eu tenho muitas traduções, inclusive o próprio texto aramaico siríaco da Peshita coloca também: eu te guardarei durante o tempo da prova que há de vir sobre todo mundo. Maravilha, maravilha. Mas eu gostaria que o senhor pudesse dar, agora vamos usar aquela expressão aqui nossa brasileira, uma colher de chá, nosso telespectador, nossos internautas, ainda sobre Apocalipse 3:10, o senhor consegue aprofundar um pouco mais? Sim, a questão toda é que a igreja, em todos os primórdios da igreja, desde o primeiro século, ela sempre passou por tribulações. E, historicamente, João estava escrevendo esta carta ao anjo da igreja, que tinha como responsabilidade preparar a igreja naquele dado momento histórico para a perseguição que ela sofreria por parte do imperador vigente daqueles dias. No entanto, assim como a igreja foi obediente em guardar, em preservar, em manter a palavra da perseverança em Cristo Jesus, Cristo Jesus também privaria aquela igreja diante da perseguição que seria espalhado por todo o mundo para provar os que habitavam sobre a face da terra. E essa era uma promessa que foi válida para aquela igreja daquela época, porque se alguém dizer não, não aconteceu. Isso. Então, se não foi palavra de Deus para aquela igreja daquele dado momento histórico, não é palavra de Deus para a gente hoje. Sim. Então, de fato, tem um pano de fundo histórico, geográfico, cultural, religioso e político que está inserido também na análise exegética desse texto. Maravilha, maravilha. Estivemos hoje com o pastor Rafael Rocha, como eu sempre venho enfatizando nos vídeos pelo YouTube e agora através da emissora Rede TV Belém, canal 47.1 digital. É uma autoridade nas idiomáticas grego e hebraico. O contato está disponível, obrigado, professor, está disponível, maravilha, no rodapé daqui da tela, bata uma foto, isso, pastor Rafael Rocha, e o contato no DDD Região Norte 91. Isso, pode colocar a produção, por gentileza. Eu já faço uma sugestão de você bater uma foto assim na horizontal. Isso. Pastor Rafael Rocha, olha só. 980
785919. Glória a Deus. Inclusive, no dia 28 de fevereiro, findando o mês de fevereiro, nós postamos aqui dentro do programa um vídeo pequeno do nosso querido Zeca, que é o pastor Zé Carlos, do Vejam Só, canal 54. Um abraço para todos os nossos parceiros, pastores da Adventista, e também nosso querido pastor Ziel Gomes, pastor presidente da Assembleia de Deus no Maranhão. É para você ter uma dimensão, pastor Rafael Rocha é um peso a nível acadêmico nacional. E pedir para o pastor Rafael Rocha fazer a sua consideração final agora, pastor, por gentileza. Eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de nos assistir por esses momentos maravilhosos de compartilhamento de conhecimento. Agradeço você, que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e dos homens. Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui e poder ajudar você a evoluir mais dentro de uma intimidade com Deus através do aprofundamento do conhecimento das Escrituras. Quero também mandar um abraço para minha esposa, Elis Rocha, para minha filha, Rafael Rocha. Houve uma vitória, né, pastor? Houve uma vitória, minha esposa passou aí por um problema neurológico de um AVC hemorrágico, conseguiu vencer, graças a Deus. Um abraço para ela, que eu a amo de todo o coração, para os meus filhos, a Rafael Rocha, Caleb Rocha, a Igreja do Evangelho Graça e Verdade, que eu sou pastor na cidade de Bragança, e a todos os meus amigos e professores que estão espalhados por esse Brasil, e agradecer com todo o carinho com certeza a você, pastor Luiz Couto, pelo convite, agradecer a produção desse programa da Rede TV, que nos convidou para estar aqui. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza, é a primeira vez de muitas vezes, em nome do Senhor Jesus. Estamos em parceria, estamos ombreados. Entre em contato conosco, pastor Rafael Rocha, já disponibilizamos. Entre em contato com o seu amigo pastor Luiz Couto, e vai ser uma honra levar um simpósio dentro da sua instituição acadêmica e abrir elucidação, entendimento, em conhecimento das linguísticas, não é verdade, pastor? Isso. Glória a Deus. Eu quero pedir para a nossa produção postar um vídeo, e nós vamos, esse vídeo não vai ser postado total, tá, pastor, produção? Do Ministério Restauração, em nome de Jesus. Boa noite, nesse momento aqui na Assembleia Universal de Cristo, sede, passagem Vista Alegre 158, bairro da Pedreira. Encerramento da campanha Meu Projeto de Vida. Eu sou. Seja E ninguém há bem-vindo que possa fazer à família da unção. Neste momento, pastor Rafael, pastor Rodrigo Rafael. Pastor Rodrigo Rafael ministrando da palavra. Quem me impedirá? É isso que está escrito? É isso? Quem me impedirá? Programa Madrugada É isso? de Milagre. Vamos ler mais um pouquinho, mais uma vez. Operando eu. Maravilha, você acompanhou nesse pequeno vídeo agora uma pequena parte da ministração da palavra, pastor Rodrigo Rafael. A igreja, a Assembleia Universal de Cristo, está disponível no bairro da Pedreira, passagem Vista Alegre, número 158. Glória a Deus. E se dirija para lá dia de quarta, sexta, às 19h30 e domingo, às 18 horas, presidida pelo apóstolo Elton Guimarães. Quero fazer a consideração final aqui, agradecer o carinho e prestígio de você que tem nos acompanhando no decorrer dessa jornada, já é longa, estamos ombreados em nome de Jesus. Pode entrar em contato conosco. Pastor, estou interessadíssimo em fazer o curso, como é que eu faço? Entre em contato conosco e você vai saber mais aprofundado ainda, você vai ter oportunidade de estar no conforto da sua casa, fazer uma EAD, ou então você, pastor visionário, que tem visão de águia, vamos fazer um simpósio, precisamos de 40 alunos, valor acessível, e detalhe, você vai ter uma aula presencial na pessoa do pastor Rafael Rocha. Quero orar por você também que esteve nos acompanhando agora nessa madrugada e agradecer todo o carinho e prestígio. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Uma breve oração, fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor do céu e da terra, que essa oração, Senhor, possa causar um impacto na vida de muitos agora, porque diz a Tua palavra que muito pode os efeitos da oração de um justo, e onde tiver um servo Teu orando conosco agora, nós intercedemos, ser com ele e por ele, abençoa, Senhor, esta casa, esta família, pois há uma promessa que o Senhor fez ao patriarca Abraão, dizendo, benditas em Ti serão todas as famílias na face da terra. Faço também uma breve intercessão pela pessoa do pastor Rafael Rocha, pela sua casa, pela sua família, pela sua adjutora, sua esposa, que eles possam gozar, desfrutar de saúde e contemplar as promessas, bênçãos se realizar para a glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Senhor, recebe essa humilde oração e debaixo da Sua poderosa mão, sela, confirma, em nome de Jesus. E aí onde você estiver, você pode dizer amém e graças a Deus. Mais uma vez, um forte abraço
Até sexta-feira, em nome de Jesus.